Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, eu conversei com Daniel Wildit. Falamos sobre agilidade, mas de uma maneira diferente, sempre nos questionando o porquê das coisas e se vale a pena mesmo colocar uma metodologia dessas na sua empresa. Será que existe a tão sonhada metodologia que vai resolver todos os problemas da sua empresa? Fique neste bate-papo, está imperdível. Bom, pessoal, o café de hoje é com Daniel Wildit. Vamos falar um pouquinho sobre agilidade, métodos ágeis, como é que aplica isso na realidade. E para isso, convidei o Daniel aqui para um bate-papo, um café como sempre, para poder trazer as impressões e poder contribuir aqui com a gente. Daniel, obrigado aí por aceitar, né, pelo seu tempo e poder compartilhar um pouco de experiência aqui com as pessoas do canal. Mas antes de tudo, né, se apresenta um pouco quem é você, de onde você veio, enfim. Obrigado mais uma vez por aceitar esse café aqui. Legal, Felipe. Agradecer aí o contato lá, a gente trocou uma ideia via LinkedIn e estamos aí, né? Então, assim, cara, Daniel, eu falo aqui de Porto Alegre, tô no mercado de tecnologia já há mais de 2 décadas aí, sempre envolvido com desenvolvimento de produto, criando projetos novos e muito cedo acabei criando uma prática ligada com mentoria de equipes, treinamento, e acaba sendo uma das minhas áreas de funcionamento, né? Então, eu faço parte de operações de algumas empresas e tenho uma prática também de treinamento e mentoria que me acompanha, né? E a gente não comentou isso, mas eu conheci os métodos ágeis a partir de um artigo que falava mal sobre métodos ágeis. E eu lia esse artigo e falava assim, não faz sentido o que esse artigo está dizendo, cara. Tipo assim, o que esse cara está dizendo que a galera não deveria fazer é o que eu faço há mais de 3 anos e, tipo, funciona muito, entendeu? E aí eu comecei a ir atrás do que era aquilo ali que o cara estava conversando. E, no caso, a minha origem foi no Extreme Programming, né? E o nome já todo, né? Programação extrema, programação radical, dependendo do nome que se dá. A palavra extrema hoje em dia não é legal, né? Então a gente. Mas antigamente se ligava com X Games, se ligava com pessoa fazendo um 720, um 900, né? Manobras incríveis, coisas de alta capacidade, né? A pessoa tinha que ser exímia naquilo que fazia. Então a palavra extrema normalmente dizia que alguém era muito bom em algo, né? Não que era uma coisa muito ruim. Mas, cara, eu comecei a buscar isso, a buscar mais informações e cada prática, cada disciplina que eu conhecia do Extreme Program, eu dizia, legal, eu já faço isso, legal, eu já faço isso. Quando eu vou aprender sobre TDD, né, o desenvolvimento orientado a testes, eu tipo, então aquele negócio que eu aprendi, isso era 2003, tá? Aquele negócio que eu aprendi no passado, JUnit dá para usar com isso aqui, então agora eu vou estudar mais isso aqui. Então eram vários momentos assim de arrasa, assim, a gente aprendendo coisas, vendo coisas e aí muito cedo eu fui chamado por um grupo que eu participava aqui de metodologias, né, como o anarquista do XP, né? E fazia muito sentido, porque o anarquismo exige autogestão e auto-organização para que ele funcione. Então tá tudo certo. Eu falei, perfeito, vocês estão certos. E toda vez que alguém puxa num papo, ele fala assim, porque daí, cara, pô, tem que cuidar, eles estão vivendo uma anarquia, né? Daí eu falei, se virar uma anarquia vai dar certo. Tipo, porque na anarquia, se tu não consegue conhecer o outro lado e achar o balanço entre as coisas, deixou de ser uma anarquia, vai virar alguma coisa totalitária ou extrema pro lado ruim que a gente veio falando, né? Então era muito legal, assim, brincar nesse mundo. O anarquista, vamos falar sobre anarquia. Então, vamos ver aí se você entende o que é anarquismo. Você entende o que é autogestão, auto-organização? Isso não funciona. Eu falei, ok, então você não gosta do anarquismo mesmo, né? E talvez não goste da hierarquia que tem na sua empresa, não goste de um monte de coisa que tá rodando por aí, né? E só que era a coisa doida, né?
eu tava ali falando com essa galera sobre XP, mas eu falava sobre casos de uso, sobre diversas metodologias de gestão de projetos. E não, mas eu sou do PMBOK. Aí eu olhava de novo para a pessoa. Eu era chato, cara. Eu era um cara bem chato. Eu tinha o meu sarcasmo nível Friends, assim, no nível top da coisa, assim. Tipo o Chandler, né? Tinha o Chandler, personagem do Friends lá, que era muito o sarcasmo era presente nele. Aí quando eu falava dessa história assim, não, gosto do PMBOK, eu falei, todos gostamos, né? Porque qualquer projeto que você pense em fazer na sua vida passa pelas diversas áreas de conhecimento do PMBOK. Então, assim, não é uma escolha gostar ou não gostar do PMBOK. Então, eu era muito chato, cara. Eu sou chato pra algumas coisas ainda, mas eu sou mais leve nessa coisa. O que te falava assim, tipo, tudo bem, cara. Você quer usar A, quer usar B. Eu digo que eu tô no outro momento, assim, né? Tipo, a gente falava sobre tu é um cara que tu é dos métodos ágeis. Eu falei, não, eu sou do pensamento sistêmico, eu É, sou, sabe, da teoria das restrições, eu sou da filosofia estoicista, um estudioso ali, tentando aprender cada vez mais, e baseado nesses princípios é como eu entro num projeto. Então, toda vez que eu uhum, vejo alguém dizendo, nós vamos implantar Shape Up, que é agora a metodologia, a bonita do momento, né, que é do pessoal da Basecamp lá, minha primeira pergunta é, para quê? O que tá é, ruim aí? O que tá ruim aí que tá te fazendo querer ir para esse caminho? O que tá faltando aí? Porque tudo, né, cara? O Shape Up. Cara, o Shape Up foi criado baseado na Basecamp, que é uma empresa que existe desde 1993, quando eles se juntaram, mas ela vem constituindo desde então, mas faz bastante tempo. Scrum é lá por 94, 95, 96, baseado em um artigo de 85, 86, de Nonaki Takeuchi. Várias coisas funcionam nos princípios, mas na prática, nós estamos em 2023, 10 mil notificações por minuto, as pessoas te chamando de tudo que era lado, é. o E, tempo escasso. É isso e aí, cara. até é legal, eu acho que só para até puxar esse gancho, aproveitando esse tema que você falou. Bom, primeiro que eu acho que é uma coisa que a gente deu esse match logo de cara, porque eu também sou o cara que defendo metodologias híbridas. Assim, o que der resultado é o que funciona, sabe? E eu acho que até pegando esse gancho, né? Eu escuto muita gente falando, né? A gente conversou anteriormente sobre, beleza, então eu vou aplicar Scrum na minha empresa para se tornar mais fancy, mais do momento, mais, né, na hype do negócio, e vai funcionar. Você acredita nisso? Eu queria só ouvir as suas Pois é, considerações. cara. Eu te digo assim que. Porque. Aí eu vou tentar já fazer uma pergunta pro lado de cima, assim, que é. Por que que nós usaríamos uma metodologia que trabalha com o conceito de incremental, né, na coisa? Então eu tenho iterativa, eu tenho as iterações de trabalho e buscando algum tipo de evolução. Não presta nada de ruim nisso, né? E aí a gente vai olhar assim, tá, mas por que que você quer ser iterativo? Porque tem tipos de trabalho onde o modelo iterativo ele não funciona. Exemplo, time de suporte. Cada vez que se abre um chamado de suporte, aquele chamado pode ser mais importante que todos os outros. Logo, eu preciso replanejar. Então, exige um tipo, uma característica de funcionamento diferente de uma equipe que trabalha de forma isolada e vê o cliente a cada semana ou a cada 15 dias, que pode ter um jeito de funcionar diferente, né? Então, isso era muito clássico. Não, minha equipe de atendimento agora está usando Scrum. A minha pergunta era, como? Como? Tipo, que tipo de atendimento vocês fazem, né? Se a pessoa me disser que o SLA dela é de 14 dias, eu digo, entendi, tá bom, acredito. Se nada vai ser tocado, pode demorar até uma semana para eu começar a olhar para aquela coisa e vai. Só que no fim, no fim, no fim, quando a gente fala de Scrum, quem a gente está dizendo? Eu tenho uma equipe que reabastece o seu trabalho a cada X dias. É isso que a gente está dizendo, né? Quando a gente fala de fluxo contínuo, de usar Kanban, usar estrutura, a gente está dizendo que tem um reabastecimento que pode ser mais frequente. Quão frequente ele é? Toda vez que baixa de tantos itens para trabalhar, a gente reabastece ele. Mas e se eu botar um estoque disponível ali que vai ser consumido em uma semana ou duas?
Ah, tá, daí a gente chegou no Scrum. Então, a, a palavra talvez seja a palavra da cadência, né? Qual é a cadência que você quer trabalhar? Uhum. Exemplo, eu participo de alguns projetos que a gente se fala meia hora por semana. Então, eu tenho um projeto que eu participo que toda segunda-feira, das 9 às 9h30, a gente tem um momento síncrono para falar. E ali a gente organiza o que que a gente quer tentar fazer essa semana. Ah, vamos tentar o assunto A, vamos tentar o assunto B, vamos tentar tal coisa. Ah, beleza. A partir dali é 100% assíncrono. A gente vai se trocando ideia. Nesse projeto é um grupo de WhatsApp e ele opera, né? Agora, não tem nada que diga que na terça-feira pode acontecer uma coisa legal que mude o que a gente combinou na segunda-feira. Então, eu não preciso do momento síncrono para mudar o planejamento. O que a gente tem como base é ter esse momento de conversa para a gente se ver um pouco. Às vezes tem uma pauta, mas às vezes trabalha muito no inusitado. Ah, agora fim de semana eu vi um negócio, queria comentar com vocês, olha isso daqui, olha essa coisa. Então tem uma palavra em inglês, a palavra é serendipity, que eu não sei a É, tradução para serendipidade, sabe como é que se traduz isso? eu Acaso. bati um papo com. Num outro bate-papo aqui do Sim, café, exatamente sobre isso, né? Postaram sobre serendipidade, até vou deixar o link aqui é. para ouvirem, e é exatamente isso, né? É tipo, explica aí a sua visão Não, nesse eu sentido, brinco com essa coisa do acaso, sabe? Então, do assim, às vezes acaso, né? uma reunião com uma pauta muito bem definida não tem espaço para acaso. Então a gente deixa esse nosso papo de meia hora, assim, pra, tipo, às vezes tem um tópico que a gente quer trazer, mas fica muito no que a galera, o que aconteceu aí na última semana que a gente não trocou ideia no nosso grupo e que agora parece fazer sentido, entendeu? Então e muitas vezes funcionando no remoto, é importante a gente ter esse momento assim de que a gente não tem mais aquela passada no café, Uhum. aquela, né? Ah, me lembrei. A gente tem que ser mais intencional. Então, para eu poder deixar o acaso aparecer, pode ser nisso, né? Me lembrei do negócio aqui, já vou abrir uma conversa lá com a galera, ou vou aproveitar um papo que eu tenho lá. Ter papos, às vezes, que habilitem esses 10 minutinhos ali, 5 minutos, que a gente possa trocar uma ideia mais aberta e ver o que que aparece. Então, eu acho que o mundo atual ele vai pedindo que a gente avalie o momento, né? O que que rola. E É. por isso que para mim é muito difícil vou implantar X numa equipe Y. Para mim não existe isso. E isso dificulta muito a minha contratação como apoio para uma mentoria, por exemplo, entende? Porque as empresas chegam assim, nós queremos um orçamento, porque nós queremos fazer A, B, C, D. E aí minha primeira pergunta é por quê? Não, porque a gente fez uma avaliação interna e entendeu que A, B, C, D é o que a gente tem que executar aqui. Boa, legal, me mostra o estudo. Pois é, na verdade foi o nosso diretor que disse que a gente tem que fazer ABCD. Deixa eu falar com ele. Então eu vou tentando chegar nessa fonte de informação para descobrir que, pois é, que semana passada eu estava num evento, aí me indicaram o autor, daí eu li um tweet dele que ele falou que era legal fazer isso. É. E essa é toda a informação que a pessoa tem sobre por que que ela quer contratar uma mentoria para ir para o lugar A para B. Isso me dá um desespero, cara. Gigantesco. Porque eu tenho certeza que vão ter empresas que vão entregar orçamentos dizendo, nós te levamos do lado A para o lado B. E eu chego para o cliente e falo assim, tá aqui minha proposta. É uma folha em branco mesmo. É isso. A gente vai se ver tantas vezes na semana, a gente vai começar a discutir o que está acontecendo aí e nós vamos começar a trabalhar junto e vamos ver o que está pegando. Para qualquer time que eu vou trabalhar, eu tento ir nessa onda, assim. Né? Porque eu não sei o que está doendo lá. Sim. Entendeu? Eu não sei se é uma briga de um gerente com uma pessoa gerente com uma pessoa supervisora lá que tá dando ruim, ou se ninguém gosta da gestão e daí por isso que o pessoal tá desanimado e não engajando. Não sei o que que tá rolando, entendeu? E E esses frameworks, vamos dizer assim, prontos, né? Pode não encaixar. Putz, eu já passei por várias situações que daí até queria te ouvir, que é no sentido assim, bom, primeiro, o Scrum vai salvar o planeta, aí beleza, coloca dentro da empresa, aí começa a não funcionar por N razões. Você falou, né? Briga de alguém com alguém, alguém não está treinado, não funciona mesmo para aqueles projetos, aí a desculpa é, o Scrum não funciona. Isso aí é coisa de startup, isso aí não funciona para nós jamais. Então, assim,
Isso que você falou foi muito bom, assim, porque eu também já tive experiências, não vou comentar aqui que empresas e tal, que chega aquele negócio e fala assim, nós vamos transformar a sua empresa super inovadora, coloca uns puff colorido, faz aí uns eventos de inovação, aí beleza, a empresa sai, ganha um monte de dinheiro e o negócio não continua. Por quê? Porque foi pontual, né? Era estimulado aquele movimento pela consultoria e não pela cultura, não enraizou e não precisava, né? Assim, não era nativo, vamos dizer assim. Então vai muito lindo o que você está falando, né? Você já deve É, ter tido experiências assim, certamente. cara, eu te digo que a gente falou do sarcasmo antes, né? Ah, eu trato isso em terapia, cara. Eu não posso ser sarcástico quando eu tô atuando com um cliente. Eu tenho que segurar a onda e, tipo, tá, deixa eu te dar a real aqui do que a gente tá conversando. Porque a gente, numa época, muito tempo atrás, tinha o chamado Rafael Jaguar. É um cara clássico do mundo da agilidade. E o Rafael chegou uma época, ele palestrava nos eventos de agilidade fazendo um stand-up, cara. E dá, cara. Eu tenho certeza que dá. A gente pode transformar as histórias em belas piadas, entendeu? E contar essas jornadas assim, e causar boas risadas ou aquelas risadas de desespero nas pessoas quando elas se identificam com a brincadeira, né? Mas como é que eu enxergo os frameworks? Vamos lá, pega os teus livros aí atrás de ti, ó. Tem o livro ali do Design Sprint ali, por exemplo, né? Por exemplo, por que a gente vai usar o Design Sprint? Porque tu vai ter algum problema onde aquele cara ali se encaixa. Eu gosto muito de relacionar a vida profissional com o esporte, tá? A gente falou do basquete antes aí que tu gosta também. Eu me lembro de uma frase, cara, que, que a gente estava discutindo sobre defesa. Então a gente estava num tempo técnico e o técnico lá dizendo pra gente, você tem que marcar desse jeito, fazer tal coisa, não sei o que lá e tal. E aí alguém falou assim, tá, mas talvez eles façam um ponto. Daí o técnico olhou assim, sim, a defesa é uma proposta, não é uma certeza. Tu faz uma certa defesa para tentar levar o time para um certo lugar e talvez naquele lugar eles não tenham tanta efetividade para conseguir fazer uma cesta. E aí quer dizer que a defesa deu certo. Tu não quer roubar a bola, tu quer evitar o ponto, quer pegar o rebote. Esse que é o teu objetivo numa defesa, né? E eu falei, interessante. Então tem essa história assim do qual é a proposta. O que que a gente busca com essa proposta? Ah, o que eu espero com essa proposta é que o time ganhe cadência. Logo, Scrum não é um absurdo. Se tu tem um time com uma variabilidade maluca que não consegue entregar nada e nada e nada, talvez tu setar uma semana de trabalho. Eu tive uma vez que eu fiz uma iteração de 3 dias no time. E aí os caras me disseram, pra quê? Onde é que tá documentado no Scrum que pode ter uma iteração de 3 dias? Eu falei, tá aqui, ó, na minha mão tá dizendo que pode ser. Tá valendo. E aí, qual era o objetivo de ter a iteração de 3 dias? Era fazer o time ter consciência que eles não conseguiam entregar software. Então, 3 dias era um bom tempo. Aí eu consegui provar para o time que eles demoraram 9 dias para fazer uma feature simples. Sair do. Começamos a fazer até o tá pronto. E aí dali eu consegui reunir a galera dizendo: e aí? Agora vocês entenderam o que eu tô falando? É, pois é, né? Complicado. Aí eu trouxe a estatística que faz a pessoa ir para casa pensando que droga de profissional que eu sou, né? E eu mostrei para esse time que a média de tempo de entrega das atividades deles era de 80 dias. A média. Por que que era a média? Porque isso tu considerava que estava certo, né? Acontecia muito os caras entregar a parada depois de tanto tempo e o cliente dizer, mas não era isso aqui que a gente falou. E frases clássicas, tipo, "Pô, mas tá em dúvida disso aqui, entra em contato com o cliente. Não posso. Ele pediu isso aqui faz mais de um mês. Como é que eu vou entrar em contato com ele agora pedindo uma pergunta? E aí a gente vai vendo que as falhas não é de falta de técnica de programação, não é de falta de DevOps, de automação de infra. Não, é de conversa, de dar real para o cliente dizendo, cara, a gente não tá conseguindo fazer as coisas com uma cadência boa. E tá dando isso, entendeu? Então, eu muitas vezes entrava nesse lugar, assim, dizendo, tá bom, a gente vai ter que aprender a ser verdadeiro com o cliente. Ele vai ter que descobrir que a gente não consegue entregar em tempo. Mas talvez a gente consiga balancear essas coisas. Tipo, vou me entregar uma tarefa muito velha e vou me entregar uma nova.
Só que antes de entregar as velhas, vamos confirmar com ele que essas mais antigas aqui ainda fazem sentido. E era muito comum entrar em contato com os clientes e eles disseram assim, cara, eu nem sei o que é isso. Acho que essa pessoa que pediu nem trabalha mais aqui. E aí, cara, aconteceu muito de em várias situações o backlog diminuir só pela inexistência da pessoa que entendeu que aquilo era um problema. Baseado nisso aí, é bem legal isso daí, porque as pessoas também não se questionam com relação à validade ou à importância, né, ou à efetividade da história, daquele entregável. Eu passei muito por isso sobre portfólio de projetos, né, priorizações. Eu, Clássico. Agora, não, não, não é portfólio mais agora, é upstream. upstream, né? Aí Não tinha pode aquele chamar de negócio, portfólio. do É o tipo, portfólio ágil. Agora é upstream. é Cara, o onde você tinha num determinado momento a escolha, vamos dizer assim, do portfólio, lá usa tudo quanto é tipo de priorização, beleza. Ela escolheu meia dúzia de projetos para fazer lá durante aquele ciclo e ficou lá uns 10 no backlog do portfólio. Passava o ano, aí o pessoal ia lá e aqueles 10 estavam lá no backlog. Aí colocavam mais 15 no backlog. Aí chegava uma certa hora lá que eu olhava e tinha assim, 10 projetos que eles queriam fazer durante aquele ciclo e 50 no backlog. Aí eu fazia perguntas, né, que, assim, não me pareciam tão fora da caixa, né, do tipo, esse aqui, o cara submeteu faz 3 anos. Ou se há 3 anos o cara ainda tá com esse problema, ele deve ter se achado em algum caminho aí, contratado uma pessoa, mudado o processo, eu não sei, talvez ele nem precise. Vamos fazer uma limpeza nesse negócio? Mas não pode, porque submeteu, o que a gente vai falar? Fala real, fala que precisa ainda. Ah, não, não precisa. Então, riscamos. Ué, qual que é o problema, né? Fazer essa higienização, vamos chamar assim, né? economizamos. Não, daí tu pode usar até um termo. Ó, economizamos. Estava previsto esse projeto aqui, um projeto de 400 mil reais. Economizamos 400 mil reais. O projeto não precisou ser realizado. Saving, né? Teve. Cara, eu me lembro uma época, eu trabalhei numa multinacional e eu tava num time e eu fazia um trabalho desses de mentoria para outros times, né? E eu era o cancelador de projetos. Eu era o cara que tinha coragem de fazer as perguntas chatas, entendeu? Tipo, tu não tá preparado para começar esse projeto. Não faz sentido tu dizer que tu vai contratar 4 pessoas porque tu não sabe o que que é esse projeto aqui. Tu quer contratar 4 pessoas porque na tua média, nos projetos que tu participou, tu tinha 8, 9 pessoas trabalhando, mas não tem nada que me diga aqui primeiro que esse projeto tem que acontecer. E eu ia entrando na discussão e tal, era um processo divertido, cara, de fazer isso, assim. E essa coisa de se preocupar com um trabalho que não precisa ser realizado é um dos princípios do Manifesto Ágil, Uhum. é o que eu mais gosto. A arte de maximizar o trabalho que não precisa ser realizado. E aí, para contar mais uma história do basquete, para tu entender, ah, eu tenho 1,95 m, sempre fui treinado para ser um pivô, só que eu não cresci para ser pivô. Ao longo da vida eu fui adaptando meu jogo, comecei a arremessar mais e tal e tudo. E treinando como pivô, a gente aprende a jogar de costas para cesta. Uhum. E eu nunca aprendi a jogar de frente para cesta. Então, eu sou um jogador extremamente limitado no 1 contra 1. Só que, como é que eu enxergo as metodologias? Eu vejo ela como se fosse um jogo do 1 contra 1, entendeu? Eu sei fazer um monte de coisa, eu sei driblar no meio das pernas, eu sei passar por detrás, eu sei fazer um movimento tal, eu sei ler o pé da pessoa que está na minha frente para saber que movimento que eu faço, eu sei se eu posso arremessar ou não. É assim que eu trato a mesma coisa quando eu vou pegar um problema num projeto, entendeu? Tipo, eu tenho um monte de técnica aqui. A questão, no caso, comparando, né, é que, tipo, esse ano eu completo 20 anos que eu trabalho com métodos ágeis, né? É, tipo, faz 20 anos de prática constante. Legal, eu consigo tomar essa decisão e fazer assim, com excelência. Considero, uma falsa modéstia aqui, mas eu consigo, cara. Eu aprendi um monte de coisa, eu sei ver um monte de coisa, eu reconheço o padrão muito bem. Papá, cara, um dia eu te mando eu jogando basquete. Olha, eu tenho um Instagram com um exemplo desse do passado, assim. Eu sou muito ruim no 1 contra 1, porque eu não consigo reconhecer esses padrões. Então, o que que eu tenho feito? Eu tenho um treinador meu, tipo um personal de basquete, aonde
constantemente eu jogo um contra um para entender por que que eu não estou fazendo. E eu já comecei a entender uns anti-patterns. Uhum. Tipo, cara, eu tô saltando e eu ainda tenho 2 passos para dar com a bola e eu não tô usando, porque o arremesso para mim é uma fonte segura. Eu gosto de arremessar, mas eu não preciso arremessar. Eu posso fazer um movimento a mais, tentar uma bandeja, eu posso fazer um movimento, eu posso. E isso é repertório que a gente vai construindo. Isso é repertório. Isso é coisa que eu vou constituindo através da prática. Então, eu pratico no treino, testo no jogo, testo nos treinos coletivos, e assim tu vai fazendo esse movimento, né? E assim é a prática com tudo. Então, por exemplo, a gente não, um outro assunto que me incomoda muito na agilidade é o que eu já vi, né? Scrum Master Júnior, Agile Coach Júnior. Como que é isso? Como que é ser um Agile Coach Júnior? O cara agride a pessoa sem querer. Não sei o que acontece com o Agile Coach Júnior. Ele tem uma falha em inteligência emocional. Os post-its que ele usa não são da 3M. Não sei, cara. Como é que classifica um Agile Coach Júnior, cara? Então na área de produtos, por exemplo, se criou nomenclaturas um pouco melhores, né? Associate Product Manager. Ok, alguém que está ali trabalhando junto, é um analista de negócio. Legal, consigo sacar esses papéis assim. Mas eu lembro quando eu vi a primeira vez Scrum Master Júnior, eu falei assim, que é isso aqui, cara? Como é que é um Scrum Master Júnior? Ele esquece de analisar os impedimentos no dia. Mas Eu tudo não bem, ele é sei. júnior, né? Eu não sei o que é isso, cara. Ele esquece de ir na retrô, porque ele tinha que facilitar, ele foi, não sei, eu fico pensando assim, como é que é isso assim. Então eu acho que a agilidade, no caso na aplicação dela no Brasil, a gente esqueceu que muita coisa é papel e que é achar cargo para essas coisas. Isso eu vejo como uma dificuldade assim de ver as coisas acontecerem dentro da estratégia, né, das empresas assim. Então é uma das várias coisinhas, né? Ah, tem que fazer reunião diária? Depende. Como é que é teu time? Né? Eu te comentei de um time que os caras têm um Google Meet infinito lá, que eles ficam o dia inteiro grudado naquele Google Meet. Não tem que fazer diária esse time. Estão o dia inteiro falando. E isso é legal a gente compartilhar, Daniel, porque assim, até quando a gente estava conversando, né, você falou sobre essa prática e no caso eu já participei também de um projeto de uma equipe que se desempenhava muito bem utilizando o Discord na mesma situação. Abria lá um canal, né, e era todo mundo ia, como se fosse todo mundo no presencial, vamos dizer assim, e estava lá. E aí é o que você falou, né? Poxa, alguém tem alguma dúvida? Abria lá e falava, alguém pode me ajudar aí e tal. E ficava, era infinito. E as dailies não precisavam necessariamente ser dailies, porque precisa ser 15 minutos, não sei. Assim, o que que agregava valor? O que que entrega mais? Então, nesse caso desse time, funcionava muito bem, né? Às vezes, se você sugerir esse tipo de É, coisa para alguns do padrão, né? Fala, imagina, não pode, todo mundo tem que estar lá. e de novo é aquela história, né? Analise o que está acontecendo no teu ambiente, entendeu? Observa o que está rolando. Então, quando a gente fala de pensamento de UX, né, experiência de usuário, pô, tem uma das práticas clássicas é observar, cara. Qual é a jornada que está acontecendo ali no teu time? Como é que esse time funciona? Porque eu tenho nesse mesmo contexto, tem um time que funciona assim e tem um outro que faz a diária e gosta. E esse mesmo time que faz a diária não gosta de ficar sendo interrompido. A galera tem um compromisso nas agendas que bloqueia a manhã inteira. Hora de concentrar. Tá tudo bem. É a escolha desse time ter um momento isolado e ter um momento conjunto. Cada time funciona, cada time escolhe o seu processo. Uhum, E isso era uma coisa que me incomodava numa época minha, onde, de algum modo, a gente queria padronizar todas as equipes. E aí muita gente acaba dizendo, não, então vamos para Kanban todo mundo, porque daí todo mundo consegue. E aí eu me lembro uma equipe que trabalhava com as iterações, trabalha com interação semanal. E aí a gente mudou para trabalhar com fluxo contínuo, reabastecer quando precisava. Passou um mês, a gente mantinha a prática da retrospectiva quinzenalmente daí, e o relato desse time foi, cara, a gente tá muito cansado. A gente tá muito cansado, cara. O que que tá acontecendo? E aí eu mostrava os números para eles e dizia, cara, em produção nada. Vocês estão produzindo a mesma coisa da média que vocês produziam antes. Então, o que que tá fazendo a gente ficar cansado, cara?
Para eles, o fato de não ter o início de ciclo, fim de ciclo, começou a semana, terminou a semana, isso prejudicou eles. E aí a minha resposta poderia ter sido: ah, vocês vão se adaptar. A minha pergunta foi: qual a indicação de vocês? Querem Uhum. voltar a operar no jeito antigo? Porque ele não era a questão, para produzir mais a gente tem que trabalhar com fluxo contínuo. Não, não é uma motivação, né? Para produzir mais, eu tenho que identificar onde é que estão as áreas de espera, né? A primeira chance de aumento de produção de uma equipe é onde é que estão as áreas de espera. Onde é que acontece isso? Depois eu posso até passar um link para ti de um documentinho que eu montei, 2 páginas falando sobre espera, que depois a galera quiser ir mais ali, dá para falar disso. Show. Mas para mim ele é o desperdício mais silencioso que tem e é o mais nocivo, porque a gente até fica feliz às vezes, né? Ah, o cara cancelou aquela reunião, que bom, vamos falar daqui 2 semanas. Cara, 2 semanas que é um assunto vai ficar parado. Será que ele pode ficar parado essas 2 semanas? É. É que isso vai ser bom ou ruim pro time? Então, o meu olhar é muito esse, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo naquele time? Qual problema tá sendo relatado, né? O que que dá pra gente fazer diferente? Então, hoje em dia, eu não tenho, às vezes, a gente quer que os nossos times funcionem iguais. Por quê? Pra quê? Se as naturezas de trabalho são diferentes, por que que os times têm que trabalhar iguais, né? Às vezes a galera quer ir até mais longe, né? Quer sincronizar. Vamos sincronizar os deploys. Não existe sincronizar deploy. Se o time está pronto para fazer deploy, ele tem que fazer deploy. Se ele tem que conseguir colocar uma coisa em produção e garantir que não vai quebrar com outro, ele que garanta isso. Aí tem a questão de contratos, como é que a gente opera com essas coisas. Ah, não, a gente sincronizou que todo mundo faz deploy na terceira semana do mês. Ah, e a galera que consegue fazer deploy contínuo, o que que tu faz? Então, de novo, nas minhas realidades hoje em dia, eu tenho equipes que fazem certos módulos têm deploy quinzenal, certos módulos têm deploy semanal, e alguns módulos faz 2 deploys por dia, e tudo certo. Então, e ninguém quebra, entendeu? Uhum. Então, até acontece às vezes nesses clientes, assim, quando acontece um problema, né, no deploy. Olha, acho que precisamos rever essa questão dos deploys, porque estamos tendo problemas. Aí eu trago a estatística. Nos últimos 30 dias aconteceram 1.550 deploys. Deu problema em um. Aí tu quer prejudicar os 1.499 que deu ruim? Qual o ponto? Qual é o motivo? Uhum. Né? Então, é bom ser sarcástico tendo dados. É. Ajuda. É melhor ainda. E tu consegue fazer a piada embasado. Embasada. É outro nível aí. É outro nível. Mas é isso, cara. Eu acho que tem muito disso, sabe? De como é que a gente garante que a gente está olhando o que está acontecendo. Quando eu comecei a estudar sobre pensamento sistêmico, tem o Ackoff, Donella Meadows, essa galera. O livro da Donella Meadows, que é um livro póstumo, dá para dizer assim, que é Pensando em Sistemas, é um livro clássico. Mas se tu não quer ler o livro, tem um artigo dela, depois eu vou ter que anotar isso aqui, Felipe. Eu não Anota aí sei que eu se deixo aqui no primeiro comentário, as pessoas podem deixa eu ser botar mais aqui o fácil aqui Não para Fere e consultar. o Donella aqui, cara. Eu vou te indicar uma palestra da Donella Meadows de 1992, 1900 e YouTube quadrado ainda, que é linda a palestra. E ela tá falando sobre sustentabilidade de sistemas, cara. Que é um troço tão básico, mas que a gente pensa assim, o que é ter um sistema sustentável? É eu ser capaz de produzir e entregar com consistência. No fim do dia, é isso que a gente está buscando em Né? tudo que a gente faz, né? E a gente fica inventando nome, umas loucuras, nome disso, nome daquilo. E Precisa de uma obriga a fazer técnica. tal coisa, né? Cerimônia, sei lá, eu É. esquece do básico que é a entrega, vamos dizer assim. Então, essas coisas assim que eu vou pegando. Então, quando eu estudo sobre pensamento sistêmico, eu vejo assim, cara, como é que faz um sistema mudar? O que que faz um sistema mudar, né? Ah, tem que ser quem manda. Quem manda muda. Não, tipo, muitas vezes quem manda não pode ser chefia, mas não consegue liderar nada, entendeu? Uhum. Então, como é que causa mudança em sistema? O que que é capaz de causar uma mudança em sistema, né? Tem aquelas pesquisas antigas lá acho que é do Gallup, né? É uma antiga que fala que mais de 60% das pessoas estão ativamente desengajadas no trabalho. Caramba, cara.
É não gostar do que faz, né? Então, assim, como é que eu torno aquilo ali sendo desafiador para as pessoas e que elas queiram estar ali, né? Uhum. Aí tem um outro livro teu ali que é o Comece pelo Porquê, que ajuda nessa parada também, Sim, sim. né? Por que que a gente está aqui, cara? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Né? Quando a gente fala muito de auto-organização, a primeira pergunta que a pessoa tem que saber responder é: qual é a minha missão aqui? Né? E eu gosto de outras duas perguntas que eu acho legal de ter também nessa brincadeira. Qual é a tua missão agora? Pode ser para o trimestre, pode ser para o Uhum. mês, pode ser o tempo, o meu propósito de vida. Eu achava que eu tinha um propósito na minha vida, né? Aí uma vez conversando com a minha psicóloga, entrei numa discussão com ela, cara, e aí eu parei assim, eu falei, caraca, eu não tenho um propósito. E ela me perguntou, e qual o problema disso? Eu falei, eu não sei, eu vou ter que pensar nisso. Eu achava que eu tinha que ter um propósito. Aí o que eu fiz pra mim, que é o que eu mantenho até hoje, que é o seguinte, tá, é o seguinte, eu vou fazer as coisas de propósito. Se tudo que eu fizer de propósito, eu não tenho questionamento, né? Ah, tu te arrepende daquilo? É, eu penso que eu podia ter tentado outras coisas, mas eu quis fazer aquilo. Então, o Uhum. resultado que deu daquilo fui eu. É, tipo, eu tava lá, né? Então, eu penso muito nisso, assim. Mas, e aí, cara, quando eu começo a entrar no lance do pensamento sistêmico, eu vou vendo, assim, que a agilidade é meio, opa, peraí, cara. O que que é esse monte de coisa que eu tô discutindo aqui, cara? De verdade. E aí, por exemplo, eu gosto muito de quando eu aprendo alguma coisa, eu vou pro passado dela lá. Então, quando eu comecei a estudar sobre XP, para onde que eu fui depois? Sistema Toyota de produção, pensamento Lean. Aí eu tive raiva. Tu é professor universitário até hoje, né? MBA, essas coisas e tal. E eu me lembro, eu estava começando a dar aula em faculdade em 2004. E foi quando eu comecei a, de novo, estudar sobre pensamento Lean, né? E ali me bateu uma, tipo, cara, aquela disciplina de sociologia que tu não deu a menor bola para ela. A professora estava te ensinando sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo e toda a base do pensamento Lean que ela trabalhou sobre o foco das pessoas e o Japão sendo reinventado. Tu perdeu aquilo, tu não deu bola, tu estava preocupado em aprender Java. Em 98 eu estava mais fortemente ali indo, começando a trabalhar mais com Java e tal. Java tinha 2 anos, mais ou menos Uhum. ali. E eu falei, que droga, cara. Eu tenho que, aí eu tava começando a dar aula na faculdade. Puxa, eu tenho que deixar muito claro para as pessoas, tipo, cara, isso aqui vocês têm que entender. Podem nunca querer usar, mas vocês têm que entender isso aqui, né? Então eu tinha essa preocupação, assim, cara. Mas é muito disso, então, pá, pensamento Lean. E aí, quando eu comecei a me questionar de novo, pensamento sistêmico, e a coisa foi, voltei para a teoria das restrições e voltei nas coisas. E aí eu caí no Naki Takeuchi de novo. E aí eu fui ler um livro lá deles chamado The Knowledge Creating Company. Tem um artigo também desse livro aí. Mas o livro é de 91, cara. Então, se tu for pensar, ele é 10 anos antes do Manifesto Ágil. Uhum. Ele é um livro sobre agilidade. Inteiro. Inteiro. A base do Nonaki tá aqui hoje, para simplificar ao extremo, é um TLDR gigantesco que eu vou fazer. Mas toda a obra do Nonaki Takeuchi é tentar pegar o pensamento daquilo que está tácito e tornar explícito. O que a gente faz em métodos ágeis é pegar coisas que estão tácitas em times de alto desempenho e tornar explícito. Foi assim que todas as metodologias nasceram. Uhum. Ah, os caras fazem tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou dar um nome para isso aqui. Isso aqui é trabalho ritmo sustentável, isso aqui é refactoring, isso aqui é tal coisa, isso aqui é small releases. E a gente foi dando nome para as coisas, né? Então acho que tem muito de. Acho que, em geral, pô, até o Cavaleiro dos Zodíacos dá nome para os golpes, né? Então, assim, é isso, né? A gente quer dar nome para as coisas, né, É, cara? Então, é. é Ô, isso. ô, ô, Daniel, putz, a gente tá encaminhando para os finalmente, porque bate-papo vai longe aqui, né? Se a gente Muito deixar bom, ainda cara. mais basquete, Cavaleiro do Zodíaco, a gente tem muitas coisas em comum aqui que serve para outros bate-papos. Mas Total. só para deixar aqui para as pessoas, né? Você já falou algumas recomendações de estudo muito boas e tal. É, tem alguma coisa que se alguém quiser estudar um pouco mais,
sair do padrão um pouco, assim, vamos dizer assim, da agilidade padrão, né? O que todo mundo indica e tal. O que você poderia indicar, assim, de livro, artigo, youtuber, curso, sei lá, qualquer coisa aí para as pessoas? Boa. Eu vou, eu vou, eu vou te dar exemplos de dois livros, dá uma brincada com essas teorias todas, assim, né? Mas tem um autor já falecido, o Eli Goldratt, é o cara da teoria das restrições. O Goldratt, ele tem uma pegada. Os livros dele são romances. Então, é, é difícil de explicar assim, a sensação de ler um romance, e na verdade aquilo ali é uma escrita técnica, te ensinando sobre gerente de projetos, te ensinando sobre teoria das restrições, princípios de corrente crítica e coisas assim, né? Mas eles são livros, cara, que eles dão uma nuance assim de aprendizagem, e teoria das restrições é o que a gente faz muitas vezes quando vai tentar melhorar sistemas. Eu vou pegar a questão que está pior ali, vou ajeitar ela, e aí a restrição vai se mover para outro pedaço do meu sistema, e assim eu vou fazendo de forma evolucionária e pronto, eu vou chegar, né? O sistema sempre está se mudando, porque tem alguém saindo, alguém entrando, alguém saindo de férias, alguma coisa modificando. A gente vai nessas, né? Então, o Goldratt é um bom exemplo. Eu vou te mando ali uma indicação de um dos livros dele. Uhum, Tem vários ali que dá para indicar. Tem a Meta, Corrente Crítica, Não é Sorte, tem vários. Mas nessa linha, eu acho que no papo anterior a gente falou de DevOps um pouquinho também. Tem um livro que é o Projeto Phoenix. Não sei se você já viu esse livro. não, esse é não. Mas agora que se você indicar, eu vou ver. Esse livro, os caras que escreveram fizeram ele em homenagem ao Goldratt. Então, o livro é um romance também. Então, ele é um livro que ele data ali de 2007 a 2010, mais ou menos, e ele é muito legal, porque quem viveu entre o 2007 e o 10 na agilidade e tudo que estava em volta, o cara tá ali contando sobre a conferência Velocity, onde o Flickr demonstra deploy contínuo e não sei o que lá. Eu falei, caraca, cara, eu vi isso, eu tava lá, tipo, Aham. eu vi essa notícia, sabe? Então é legal porque é um livro que ele tem a coisa da teoria, ele é datado, então ele. Na época que nem era DevOps, né? A gente chamava de infraestrutura ágil, numa época assim. E aí, quando cunha o termo, mas ele é um romance e ele fala sobre Lean. Ele fala sobre esse processo de serviços e como é que tu mapeia teu sistema e como é que tu entrega com eficiência e várias coisas assim. Tá tudo dentro das histórias que estão ali, né? Então eu gosto muito de livros assim, né? Eu não sou muito dos romances, vou te dizer, mas quando tá ligado o romance com um assunto mais técnico, assim, tem um exemplo. E até tu falou de livro de sair da caixa aqui. Deixa eu ver se eu pego. Tem um aqui que é legal. Não sei se a minha câmera tá ao contrário, mas se tiver ao contrário, depois a gente vai. Acho que tá ao contrário a minha câmera, né? Ou tá Não, certo? não, tá certo, tá Tá saindo, certo? saindo. Leadership and Self-Deception. É um romance também. E ele, cara, é um livro sobre liderança e sobre tu fazer as tuas avaliações, né, dentro, assim. E tem uma brincadeira dele aqui, tu saindo da caixa. Vamos sair da caixa. E é muito engraçado que muita gente pega esse livro aqui e pensa assim, nossa, deve ser um livro sobre inovação, sobre sair da caixa. Mas a metáfora que ele usa para isso aqui é muito legal dentro do livro. Esse livro aqui, e os livros do Goldratt, e o Projeto Phoenix também, são livros legais de ter o físico, mas esse livro aqui é muito bom, o audiobook dele. E os livros do Goldratt também, porque tem vozes diferentes, entendeu? Não é um Uhum. cara narrando. Então tem a conversa da galera, entendeu? É tipo, sei lá, radionovela, não sei como é que a galera das antigas, enfim. Mas é muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Poxa, bem legal. Aí, bem fora da caixa, assim, E bem fora sem da os caixa. trocadilhos, né, aí do É. livro. E Esses livros que é, eu acho que faz as pessoas pensarem um pouco fora do padrão ali, sim. os livros do Ken Schauber, né, faça o trabalho mais rápido, né, aqueles padrões, assim, que a gente já tá, não cansado, eles são bons, sim, claro, né, mas eu acho que a gente também se forçar um pouco a outros tipos de leitura e pensamento, eu sou super a favor disso também. É, Nel, só para a gente encerrar aqui,
Cara, obrigado pelo seu tempo. Foi muito legal o bate-papo. Passou muito rápido, assim, pelo menos Passou, para né, mim cara? aqui. 50 minutos Passou aqui, muito galera. rápido. Muito bom. Queria, bom, primeiro agradecer aí o seu tempo, a sua participação. E queria aí te passar a palavra para algumas considerações finais, rede social, enfim, o que você quiser divulgar aí nesses momentos finais. Obrigado aí pelo seu tempo. Boa, obrigado. Cara, a gente deixa ali, depois a gente bota ali o meu link principal, que daí tem todas as redes sociais ali e tal. Galera que quiser me seguir no Mastodon, depois eu deixo o link ali. Tô tentando usar mais o Mastodon do que outras redes sociais, brincar um pouco com outras redes que estão aparecendo aí. Cada dia aparece uma rede social nova, né? É, Tem que ficar trabalhando num monte delas. Mas eu tenho bastante coisa, muito conteúdo gravado de YouTube e outras histórias. Vou deixar um link também depois para ti de um e-book meu que tá no Leanpub lá, que é. Ele é sobre Scrum. Eu falei assim, tá, mas deixa eu falar sobre o Scrum de um jeito por outro lado aqui. Eu falo sobre os princípios e os valores do Scrum que, cara, são aplicáveis para nossa vida, para várias coisas que a gente faz. E acho que é um olhar também diferente, assim, de ir para as metodologias, indo na questão do porquê, né? Por que que eu tenho que ser tal coisa? Por que que eu tenho que buscar tal questão? Por que que vai ser legal? E eu acho que isso é importante, assim, da gente ter essa reflexão sempre com a gente, assim. Questione tudo, questione sempre, né? E não para ser chato, mas para essa coisa do vamos entender o porquê. E não é uma pergunta, e é legal disso também, da gente aprender a fazer melhores perguntas, sabe? No mundo agora onde está se buscando prompt engineers, né? chat O chat GPTs da vida, né? GPT. Então, assim, as perguntas, o jeito como a gente elabora e organiza as perguntas, eles vão, sempre foram diferenciais, vai. Uma, uma tese vem a partir de uma pergunta, que vai te ajudar a tentar caçar as hipóteses lá e buscar as coisas, ou investir numa dissertação, uma coisa que tu vai trabalhar. Então, a gente poder pensar nisso, né? Explorar mais as perguntas e buscar as perguntas para evoluir o conhecimento que a gente tem em conjunto de algo, né? Então, se não simplesmente dizer, a gente vai usar métodos ágeis. Faz uma pergunta um pouquinho melhor, vai. Tipo, dado que temos esta situação aqui, como os métodos ágeis organizam esse conhecimento? Até o chat GPT te ajuda a responder melhor daí quando for se perguntar assim, né? E então eu acho que isso é interessante, sabe? A gente exercitar melhor perguntas em geral, projeto, para a vida, né? No trato individual que a gente tem com os nossos amigos e tal, as amizades é legal a gente trabalhar por esse lado também. É isso aí, cara. Beleza. Daniel, obrigado aí mais uma vez pelas contribuições e é, acho que fez as pessoas pensarem um pouco fora do convencional, que eu acho ótimo, né? Sempre se questionar para a gente chegar Sim. nas melhores respostas. Obrigado mais uma vez aí. Obrigadão. Valeu. Falou, pessoal.